Oi, pessoal. Meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e eu vou, hoje, expor aqui o motivo pelo qual eu defendo a cosmologia da Terra plana. Antes de iniciar, entretanto, vou contextualizar o assunto trazendo como auxílio este livro aqui, já conhecido de vocês, intitulado L'Histoire commence à Sumer, traduzido A História Começa na Suméria, de autoria do assiriólogo Samuel Noah Kramer. Para aqueles que não o conhecem, Kramer foi um dos principais assiriólogos do mundo e especialista mundialmente renomado em história e línguas sumérias. Em sua biografia, publicada em 1986, ele resume suas realizações como segue, aspas, primeiro, e o mais importante, é o papel que eu desempenhava na recuperação, restauração e ressurreição da literatura sumeriana, ou pelo menos de uma seção transversal representativa. Através de meus esforços, milhares de tábuas literárias sumerianas e fragmentos foram disponibilizados aos cuneiformistas, um reservatório básico de dados não adulterados que durarão por muitas décadas. Segundo, eu me esforcei para disponibilizar traduções razoavelmente confiáveis de muitos desses documentos para a comunidade acadêmica e, especialmente, para o antropólogo, historiador e humanista. Em terceiro lugar, ajudei a espalhar o nome de Suméria para o mundo em geral e a conscientizar as pessoas sobre o papel crucial que os sumérios desempenharam na ascensão do homem civilizado. Fecha aspas. Como vocês já devem ter notado pelo título do livro de Kramer, a história da humanidade realmente começa na Suméria, e foi justamente por este motivo que eu recorri a este livro. Contudo, trarei aqui também em nosso auxílio outro importante livro, agora do também mundialmente conhecido e reconhecido autor Zecharia Sitchin. Neste livro, intitulado O 12º Planeta, vou ler um pequeno texto do final do capítulo 2, intitulado A Súbita Civilização, para que, por intermédio de acadêmicos de notável saber, possamos adquirir uma real dimensão desta que, repentinamente, do nada, sem explicação alguma, foi a primeira e súbita explosão civilizatória da qual tornou-se o legado de tudo que conhecemos atualmente como civilização. Comecemos então. Em 1919, o egiptologista e assiriologista Henry Reginald Rowland Hall deparou com velhas ruínas numa vila agora chamada El Ubaid. O local deve seu nome àquilo que os eruditos consideram como sendo a primeira fase da grande civilização suméria. As cidades sumérias daquela época, que se estendem desde a Mesopotâmia do norte ao sul dos Montes Agros, testemunham o primeiro uso de tijolos, de argila, paredes de gesso, mosaicos decorativos, cemitérios de túmulos delineados por tijolos, manufaturas de cerâmica pintada e decorada, com desenhos geométricos, espelhos de cobre, contas de turquesa importada, pintura para as pálpebras, machados de guerra com acabamento em cobre, roupas, casas e, acima de tudo, monumentais edifícios de templos. Mais para o sul, os arqueólogos encontraram Eridu, a primeira cidade suméria de acordo com textos antigos. À medida que os escavadores cavavam mais fundo, depararam com um templo dedicado a Enki, o deus da sabedoria da Suméria, que parece ter sido construído e reconstruído vezes sem conta. Os extratos levaram claramente os eruditos de volta aos inícios da civilização suméria, 2500 a.C., 2800 a.C., 3000 a.C., 3500 a.C. Depois, as pás dos arqueólogos encontraram os alicerces do primeiro templo
dedicado a Enki. Abaixo dele havia solo virgem, nada ali fora construído antes. Estava-se por volta do ano 3.800 anos antes de Cristo. Foi quando a civilização iniciou. Não foi só a primeira civilização no sentido estrito do termo. Foi uma civilização mais ampla, englobante e, de muitos modos, mais avançada que as outras antigas culturas que a seguiram. Indubitavelmente, a nossa civilização se baseou naquela. Começando a usar pedras como instrumentos há cerca de 2 milhões de anos, o homem alcançou uma civilização sem precedentes na Suméria, por volta de 3.800 anos antes de Cristo. E o espantoso de tudo isto é que, até o presente, os eruditos não têm nenhuma suspeita acerca da identidade dos sumérios, de sua procedência e de como e porquê do aparecimento de sua civilização. Porque seu aparecimento foi repentino e inesperado e vindo do nada. Com relação ao aparecimento súbito e repentino dessa civilização, o Zecharia Sitchin nos remete a algumas opiniões de alguns eruditos da área de assiriologia, como, por exemplo, Henry Frankfurt diz que o fato é espantoso. Pierre Amier taxou-o de extraordinário. André Parrot descreve-o como, aspas, uma chama que saltou repentinamente, fecha aspas. Léo Oppenheim salienta, aspas, um período de tempo espantosamente curto no qual esta civilização se ergueu, fecha aspas. Joseph Campbell resume-o deste modo, aspas, com uma atordoante brusquidão, aparece neste pequeno e barrento jardim sumério toda a síndrome cultural que constitui desde então a unidade embrionária de todas as grandes civilizações do mundo. Agora, retornando ao livro de Kramer, quero recordar-lhes aqui sobre esta imagem, que é a foto de uma estatueta em terracota encontrada, essa aqui, ó, nas escavações da civilização pré-suméria conhecida como Ubaid. Essa figura aqui. Essa estatueta encontra-se atualmente no Museu do Iraque, em Bagdá. E eu já apresentei a vocês. Pois é, o livro aqui utilizado é o mesmo desta foto. E neste livro, sob o título A Primeira Cosmologia, em francês aqui, que o livro é em francês, La Première Cosmologie, é apresentado nas páginas de número 105 a 107 a tradução feita por Kramer da cosmologia da Suméria, que, por tratar-se da primeira civilização humana, por conseguinte, trata-se da primeira cosmologia histórica do nosso mundo. Além da tradução, Kramer apresenta também na página 106 um esquema da representação suméria do mundo, como ele a encontrou e traduziu, que é esta figura aqui. Por que eu intitulo o conteúdo deste vídeo Arqueologia da Terra Plana? Ora, é simples. Pelo fato de que tudo que está aqui, traduzido por Kramer, foi produto não só de anos de escavações arqueológicas, como também de outros tantos anos
para a decifração e o entendimento da escrita cuneiforme da Suméria. Por outro lado, sendo a Suméria a primeira civilização humana, e como é sabido e estabelecido academicamente ser ela a base da nossa atual civilização, eu acredito que devamos dar crédito a esses textos traduzidos por Kramer como fiadores da verdadeira cosmologia, ao contrário daquela que nos é apresentada e defendida pela comunidade científica. É claro que o argumento usado pelos céticos da Terra plana e ao mesmo tempo pelos crentes da Terra globo é aquele de que não podemos acreditar a uma civilização de 6.000 anos de idade conhecimento suficiente sobre qualquer assunto, principalmente ciência. Afinal de contas, estamos aqui nós, depois de 6.000 anos de evolução, muito mais avançados em todas as áreas do conhecimento, principalmente ciência e tecnologia, do que os primitivos homens da Era do Bronze, correto? Se a resposta for sim a este argumento, seria também justo afirmar que o modelo de Terra plana, totalmente rejeitado pela comunidade científica, está incorreto, não é mesmo? Então, baseado nessa premissa simplista, proponho aqui uma explicação científica apenas para um único dilema da nossa tão avançada civilização. Pergunto a vocês: como foram construídas as pirâmides do Egito? E para que elas serviam? E com que conhecimento foram realizados os cálculos para sua construção? E qual o conhecimento que os antigos tinham para posicionar a grande pirâmide de Quéops exatamente no centro da Terra? Alguém pode explicar a tecnologia utilizada para o corte das pedras tão precisos a ponto de não passar entre as pedras nem mesmo uma lâmina de barbear? A ciência ou os cientistas da atualidade possuem alguma explicação para tais feitos? Estas são apenas algumas das outras muitas questões que eu poderia propor aqui somente com respeito às pirâmides. Qual a garantia que a comunidade científica nos dá para a rejeição total do modelo da Terra plana? Eu lhes digo, nenhuma além da sua palavra. Da mesma forma que um certo ministro sobre urnas eletrônicas de votação. Pois bem, pessoal, já falei demais, então agora vamos ao que interessa. Farei uma leitura agora do texto da primeira cosmologia. No final deste trabalho, eu colocarei também o texto original em francês, para que as pessoas possam comparar, se assim tiverem esse interesse. E depois de lido esse texto, então passarei a interpretar as partes necessárias e importantes desse texto sobre as questões da Terra plana. Ok? A primeira cosmologia. Os pensadores sumérios partiram de dados científicos, pelo menos relativamente objetivos e concretos, ou seja, da aparência que viam no mundo e na sociedade em que viviam. Para eles, o universo visível era apresentado na forma de uma semisfera, cuja base era formada pela Terra e a abóboda pelo céu. Daí o nome que usaram para designar todo o universo, Anki, o céu-terra. A Terra parecia-lhes um disco plano rodeado pelo mar. Este mar, onde terminava o seu mundo, nas margens do Mediterrâneo e no fundo do Golfo Pérsico, e flutuando horizontalmente no plano diametral de uma imensa esfera, cujo topo mais alto era o céu, e cuja parte inferior deve ter formado uma espécie de anticéu, invisível, onde localizavam os infernos. Não sabemos a ideia que eles poderiam ter da matéria de que esta esfera foi composta. Se observarmos que o nome sumério para lata, ou metal, é metal celeste, podemos imaginar que acreditavam na abóbada celeste, brilhante e azulada, feita desse metal com reflexos azulados.
Entre o céu e a terra, eles presumiram a existência de um terceiro elemento que chamaram de liu, uma palavra cujo significado aproximado é vento. Abre parênteses, ar, respiração, espírito, fecha parênteses. Suas características essenciais parecem ter sido, a seus olhos, movimento e expansão, que se encaixa com nossa definição de atmosfera. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas foram feitos, segundo eles, do mesmo material, além da luminosidade. Finalmente, para além do mundo visível, estendia-se por todos os lados um oceano cósmico, misterioso e infinito, dentro do qual o globo do universo permanecia imóvel. Meditando sobre esses dados que, mais uma vez, lhes pareciam perfeitamente objetivos e indiscutíveis, nossos pensadores se interrogaram sobre a origem e as relações dos vários elementos pelos quais o universo lhes parecia formado. Este universo sempre foi assim? Como ele se tornou o que era? Sem dúvida, nunca lhes ocorreu que nada poderia existir antes ou além do misterioso oceano. Mas sentiram a necessidade de explicar de alguma forma a origem dos elementos cósmicos e de estabelecer entre eles uma ordem de sucessão, mesmo de filiação. Houve um começo. O primeiro elemento foi o oceano primordial infinito. Eles fizeram disso uma espécie de causa primeira, motor principal. Foi, eles ensinaram, do seio deste mar original que o céu-terra nasceu. Foi ela quem propiciou o universo. Mãe divina dos deuses, ela deu à luz o céu e a terra, e estes deram à luz os outros deuses. Essa cosmogonia, que inicialmente se funde, como vemos, com a teogonia, em nenhum lugar é exposta, como um todo, pelos pensadores sumérios. Deve ser deduzido, como todos os outros elementos de sua filosofia, dos relatos compostos pelos mitógrafos. Assim, consegui reconstruí-lo a partir do poema intitulado Gilgamesh, Enkidu e os Infernos. Lido o texto da primeira cosmologia, passarei agora a analisá-lo e discuti-lo. Farei isso, em parte, de acordo com o tema envolvido. Iniciarei, então, pelo primeiro parágrafo. Os pensadores sumérios partiram de dados científicos, pelo menos relativamente objetivos e concretos, ou seja, da aparência que viam no mundo e na sociedade em que viviam. Para eles, o universo visível era apresentado na forma de uma semisfera, cuja base era formada pela Terra e a abóbada pelo céu. Daí o nome que usaram para designar todo o universo, Anki, o céu-terra. Para iniciar a análise deste primeiro parágrafo, é preciso, antes de mais nada, termos em mente, de forma bastante clara, a composição da sociedade da Suméria. A Suméria era composta por apenas 3 classes sociais: a classe real, a classe sacerdotal e a classe escrava, composta pela humanidade terráquea. As classes real e sacerdotal eram as classes compostas pelos humanos de sangue azul, ou seja, híbridos humano-Anunnaki, ou como queiram, terráqueo-Anunnaki, o que significa que eram detentores da mescla de sangue terráqueo com sangue Anunnaki. A classe possuidora de sangue puramente terráqueo era a classe formada pelos humanos, que foram criados com o único propósito de serviço aos deuses, ou seja, escravos para carregar a canga dos deuses. É justamente por este motivo a razão de se acreditar na cosmologia suméria. Não pensem em nenhum momento que essa cosmologia fora criada pelos escravos humanos, pois estes não possuíam cultura alguma. Nem mesmo eram ensinados a ler e escrever, pois sua função não passava de carregar a canga dos deuses. Ao contrário, as classes real e sacerdotal, estas sim, eram detentoras da cultura e conhecimentos. Entretanto, não pensem que esses conhecimentos foram adquiridos pelo processo acadêmico conhecido por nós. Não, os saberes por eles detidos não eram consequência de estudo sistemático, eram a consequência do conhecimento direto
por serem eles os representantes daquilo que nós hoje denominamos deuses e, portanto, sabiam perfeitamente quem eram esses deuses. Essas pessoas dessas classes real e sacerdotal tinham pleno conhecimento da cosmologia, da cosmogonia e, portanto, não existia para eles a palavra teologia. Tanto que para eles não existia o conceito teológico de Deus ou de deuses, como nós conhecemos, pois eles tinham não só o conhecimento direto de Deus ou deuses, como também tinham um relacionamento direto com esses deuses. Para esta classe, esses seres que nós chamamos hoje Deus ou deuses, para esta classe, estes seres, por terem vindo do céu ou das alturas do céu, eram conhecidos como altíssimos. Daí a designação prevalecente até a atualidade do termo Sua Alteza Divina ou Sua Alteza Real. Como já foi lido, para estes seres sacerdotais e reais, o universo visível era apresentado na forma de uma semisfera, cuja base era formada pela Terra e a abóbada pelo céu. Eles tinham este conhecimento direto. Este conhecimento para eles não era questão de dúvidas, era conhecimento adquirido de forma direta. Por este motivo, eles designavam o universo como um todo como a conexão ou a ligação An-Ki. Ou seja, duas palavras sumérias que significam céu, terra. Agora vemos aqui o céu e a terra, onde a terra é coberta por um domo. Agora, aqui estamos no EPSD, que é o Electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary, ou seja, é o dicionário eletrônico de sumério da Universidade da Pensilvânia, onde o Samuel Noah Kramer trabalhou e onde vemos a palavra sumeriana An, que significa céu. Aqui, a palavra sumeriana Ki, que neste caso significa terra, pois ela tem alguns outros significados também. Agora aqui, podemos ver a ligação céu-terra, denominada pelos sumérios universo, donde podemos concluir que o universo não pode ser infinito como afirma, incorretamente, a comunidade científica. E aqui, novamente, no dicionário de sumério, podemos confirmar a combinação das palavras An mais Ki, formando a palavra An-Ki, que significa universo. Vamos agora interpretar uma segunda parte do texto. A Terra parecia-lhes um disco plano, rodeado pelo mar e flutuando horizontalmente no plano diametral de uma imensa esfera, cujo topo mais alto era o céu e cuja parte inferior deve ter formado uma espécie de anticéu, invisível, onde localizavam os infernos. Resumindo, vemos aqui o oceano terrestre circundando a Terra, que em torno do oceano terrestre encontra-se aquilo que eles chamavam de Abzu, as águas subterrâneas, que na realidade corresponde ao muro da Antártida que contorna o planeta. E embaixo, aquilo que eles chamavam de anticéu, ou que o Kramer denominou de anticéu, o Kur, que significa inferno, uma corrupção cristã da palavra latina infero, que significa inferior. Ou seja, é o mundo inferior dos Anunnaki e também dos dominadores globais não humanos. Passemos agora para uma terceira parte do texto. E esta é muito interessante, pois ela trata do material que é composto o domo. Não sabemos a ideia que eles poderiam ter da matéria de que esta esfera foi composta. Se observarmos que o nome sumério para lata é metal celeste, podemos imaginar que acreditavam na abóbada celeste brilhante e azulada, feita desse metal com reflexos azulados. Faço aqui este intervalo para que vocês anotem ou pelo menos guardem bem na memória este pequeno texto que acabei de ler, porque é o mais importante de todos. Este trecho
encerra a explicação sobre o domo e o motivo pelo qual toda a confusão foi gerada pelos tradutores dos textos antigos. Inclusive, as partes a serem memorizadas aqui são estas, que eu vou ler aqui agora. Por exemplo, a primeira: se observarmos que o nome sumério para a lata é metal celeste. Esta é uma parte crucial. E a outra parte crucial é: acreditavam na abóbora celeste brilhante azulada, feita desse metal com reflexos azulados. Guardem bem isto na memória, porque eu vou retornar a este assunto, que é o mais importante, ok? Continuemos então. Entre o céu e a terra, eles presumiram a existência de um terceiro elemento que chamaram de liu, uma palavra cujo significado aproximado é vento, ar, respiração, espírito. Suas características essenciais parecem ter sido, a seus olhos, movimento e expansão, que se encaixa com nossa definição de atmosfera. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas foram feitos, segundo eles, do mesmo material, além da luminosidade. Para análise desse trecho, trarei aqui em nosso auxílio um outro texto, agora de um site da internet chamado Criacionismo, cujo assunto é intitulado: a Bíblia ensina que a Terra é plana com um domo sólido em cima? O endereço deste site é o que se encontra agora na tela. Vamos ao texto. Os terraplanistas, defensores da ideia de uma Terra plana, afirmam que o disco terrestre é coberto por um domo sólido intransponível, o que torna ilusórios meteoritos, satélites e viagens espaciais. Para eles, a palavra hebraica hakiá, que aparece em Gênesis 1, 6 a 8, deve ser compreendida como firmamento ou domo, embora o próprio verso 8 defina hakiá como céus. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave explica que hakiá é um substantivo masculino que literalmente se refere a uma grande expansão e, em particular, a abóbora dos céus acima da terra. O termo indica o céu literal, que se estende de um lado ao outro do horizonte, página 1936. Então, de onde veio a ideia de que hakiá poderia significar um domo sólido? Resposta: de uma tradução inapropriada. Quando traduzia as escrituras sagradas do hebraico para o latim clássico, versão que ficou conhecida como Vulgata, São Jerônimo, 347 a 420, verteu a palavra hakiá para firmamentum, ou para o grego stereoma, que significa construção sólida. Estava lançada a semente da confusão, já que algumas traduções posteriores em espanhol e português tiveram como base a Vulgata e perpetuaram a palavra e o conceito de firmamento. Os terraplanistas atuais se prendem a essa tradução de hakiá e parecem ignorar o sentido original do vocábulo. Agora, em virtude da complexidade do assunto e para maior compreensão histórica deste controvertido tema, trarei aqui outro site da internet que discute o mesmo assunto sob o título Expansão ou Domo, por David Reed, no endereço que agora se encontra na tela. Assistam. Os críticos da narrativa do Gênesis têm argumentado frequentemente que ela descreve uma cosmologia na qual o céu é um domo sólido, ou uma tigela de metal invertida, a qual são afixados o Sol, a Lua e as estrelas. Esta interpretação foi recentemente endossada em um livro intitulado God, Sky and Land, Genesis 1 as the Ancient Hebrews Heard It, por dois autores adventistas, Fritz Guy, um teólogo e ex-presidente da Universidade de La Sierra, e o Dr. Brian S. Bull, patologista e ex-reitor da Liu School of Medicine. Guy e Bull argumentam que um domo sólido é o que os ouvintes originais da narrativa de Gênesis teriam entendido a partir das palavras usadas e, portanto, o que devemos inferir como o significado pretendido do autor. O termo hebraico hakiá, o significado contestado do qual está no centro da nossa descrição, aparece pela primeira vez em Gênesis 1:6. E Deus disse que haja uma expansão, hakiá,
entre as águas para separar a água da água. Então, Deus fez a expansão e separou a água sob a expansão da água acima dela. E foi assim. Deus chamou a expansão de céu, Shemaim. E havia noite e houve manhã, o segundo dia, Gênesis 1, 6-8. New International Version, 1984. O termo Ráquia, aqui traduzido como expansão, implica algo que foi espalhado ou estendido. É um cognato do verbo raca, o que significa para se espalhar ou esticar. Nenhuma substância material específica é inerente ao termo ráquia, por isso, apenas o que foi disseminado deve ser determinado a partir do contexto. O contexto de ráquia na narrativa Gênesis não implica nenhum tipo de estrutura sólida. Gênesis 1:8 afirma que Deus chamou a ráquia Shemaim, assim equiparando a ráquia com o céu ou os céus. O termo ráquia do Shemaim, ou expansão do céu, ou expansão dos céus, ocorre 4 vezes na narrativa da criação. Gênesis 1, 14-15, 17 e 20. Dizem que os pássaros voam na expansão aberta do céu. Gênesis 1, 20. A ráquia é apenas o céu. E, obviamente, o céu não é uma estrutura sólida. Como então alguém teve a ideia de que a ráquia era uma estrutura sólida, como um domo, uma cúpula ou uma tigela de metal invertida? Aí, por várias vertentes, paira uma história. Muitos falantes de inglês foram influenciados pela tradução da versão King James de ráquia, firmamento, que certamente transmite a ideia de algo firme e sólido. Notavelmente, as origens da palavra firmamento remontam ao século III a.C. A Septuaginta foi uma tradução grega das escrituras hebraicas, produzida por volta de 250 a.C. por 70 estudiosos judeus em Alexandria, no Egito, a mando de Ptolomeu Filadelfos, o governante helenístico do Egito, para inclusão na famosa Biblioteca de Alexandria. Aparentemente, esses tradutores foram influenciados por noções cosmológicas então populares, que incluíam a ideia de que o céu era um domo de pedra. Eles traduziram ráquia para o grego como stereoma, que conota uma estrutura sólida. Mais de 600 anos depois, quando Jerônimo estava traduzindo as escrituras hebraicas para a Bíblia Latina, que se tornaria conhecida como Vulgata, ele foi influenciado pela Septuaginta e traduziu ráquia para a palavra latina firmamentum, o que significa um apoio forte ou firme. Finalmente, cerca de 1200 anos depois, quando os estudiosos ingleses estavam traduzindo as escrituras para o que se tornaria a Bíblia inglesa mais influente, a versão do Rei James, o firmamento, latino de Jerônimo, foi simplesmente traduzido para o inglês como firmamento. Mas a história da tradução da King James Version não explica por que qualquer comentarista contemporâneo familiarizado com o conhecimento moderno argumentaria que o termo hebraico ráquia significa um domo sólido. Em fontes como o famoso dicionário expositivo de palavras do Antigo e do Novo Testamento de Vine, é enfatizado que, embora esta palavra em inglês seja derivada do firmamento latino, que significa firmeza ou fortalecimento, a palavra hebraica ráquia não tem tal significado, mas denotou a expansão, aquela que foi esticada. Certamente, o céu não era considerado como um domo duro no qual as esferas celestiais eram fixadas. Portanto, não há nada na linguagem do original que sugira que os escritores foram influenciados pelas ideias imaginativas das nações pagãs. 1981, página 67. Então, de onde vem a ideia de que a ráquia é uma estrutura sólida? Precisamos examinar outra vertente da nossa história. Em meados do século XIX, Sir Austin Henry Layard encontrou, em um monte perto de Mossul, Iraque, que acabou por ser o local da Nínive bíblica, um tesouro de tábuas de argila com inscrições cuneiformes. Layard tinha tropeçado nas ruínas de uma biblioteca real acumulada pelo antigo rei assírio Ashurbanipal. Em algumas dessas tábuas foram encontradas a história da criação babilônica, conhecida como Enuma Elish, que se acredita ter sido originalmente escrita por volta de 1100 a.C.
Por volta de 1890, o assiriologista alemão Peter Jensen traduziu a palavra babilônica aparecendo na placa 4, linha 145, como Himmelsweltbund, domo celestial. Nessa mesma época, uma escola de críticos alemães das escrituras começou a promover uma teoria conhecida como Pan-Babilônio, que sustentava que a maior parte do Antigo Testamento foi escrita durante o cativeiro babilônico, e os escritores judeus das Escrituras foram fortemente influenciados pela cosmologia babilônica. A ideia de que os babilônios acreditavam em um domo do céu, combinada com a ideia de que os escritores bíblicos foram influenciados pela cosmologia babilônica, levou à ideia de que a Raquiá significava um domo sólido. Logo, léxicos hebraicos e comentários bíblicos começaram a refletir essa ideia de que a Ráquia era um domo sólido ou cúpula, provavelmente composta de metal. Pan-babilônio me parece uma noção improvável. Espera-se que acreditemos que os escribas hebreus, os guardiões das escrituras sagradas que eram o núcleo da identidade nacional hebraica, adotariam voluntariamente elementos da visão de mundo babilônica, apesar do fato de que a Babilônia era um inimigo mortal da nação hebraica, havia conquistado os hebreus e tinha destruído o edifício judeu mais sagrado e precioso, o Templo de Salomão. Além disso, os cristãos conservadores há muito acreditam que Moisés escreveu o livro de Gênesis por volta de 1500 a.C., antes do Enu Meliste ser escrito. Se qualquer antiga cosmologia pagã pudesse ser refletida na narrativa de Gênesis, seria a do Antigo Egito, onde Moisés foi educado, não o da civilização babilônica muito mais tarde. Mas, mesmo que se aceite a teoria crítica e decididamente cética do Pan-babilônio, há pouco apoio para a ideia de que a Ráquia significa um domo sólido ou cúpula. Em 1975, quando o assiriologista W.G. Lambert reexaminou esta questão, ele descobriu que não havia evidências para a ideia de que os babilônios conceberam o céu como um domo sólido. A única evidência foi a tradução aparentemente injustificada do termo de Jensen em Enu Meliste como domo celestial. Lambert pensou que havia algum apoio para a noção de que os antigos babilônios viam o cosmos como uma série de camadas planas e sobrepostas, do mesmo tamanho separadas pelo espaço, mantidas juntas por corda. Mas não havia cúpula ou domo na cosmologia babilônica. O problema maior e mais básico com a teoria da Ráquia como cúpula sólida é que se presume que a Bíblia pode refletir apenas o conhecimento humano e a compreensão de seus escritores humanos. Qualquer que seja a cosmologia do Antigo Oriente Próximo, essa cosmologia deve ser refletida nas Escrituras. Mas essa ideia ignora a própria afirmação da Bíblia de que todas as Escrituras são inspiradas por Deus. Theopneustos, literalmente respirado por Deus. 2 Timóteo 3,16. Se os homens santos da antiguidade falassem movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21, então as Escrituras refletiriam mais do que o conhecimento humano. Erramos se assumirmos que reflete apenas a antiga cosmologia do Oriente Próximo. A atitude que trazemos para as Escrituras determinará, em última análise, onde chegaremos sobre esta questão. Se acreditarmos que Gênesis reflete apenas ideias humanas, então podemos construir um argumento de que Ráquia indica um domo sólido ou cúpula. Mas se acreditarmos que a Escritura foi inspirada por Deus, e assim reflete mais do que o conhecimento humano, então a Ráquia de Gênesis é apenas a expansão do céu. Depois de toda a contextualização deste tema, passemos agora à análise detalhada das partes importantes relatadas por Kramer em sua tradução e/ou interpretação dos textos sumérios que resultaram em seu texto A Primeira Cosmologia. Logo de cara, a primeira coisa que podemos depreender dos textos lidos anteriormente sobre a palavra hebraica Ráquia é que ela significa expansão.
Assim sendo, uma questão se impõe: o que foi que se expandiu? E dentro de que meio houve esta expansão? Tomemos como exemplo um balão de aniversário. Quando se sopra o ar em seu interior, ele se expande. Mas se ele se expande, é porque há algo que o faz expandir. E ele se expande dentro do meio em que vivemos. Este meio tem que existir para que possa haver a tal expansão. Então, qual o meio em que a expansão se deu para que o domo se formasse sobre a Terra? A única explicação para este meio é o tão procurado éter, chamado de éter luminífero, o qual estava sendo procurado por Michelson e Morley em seus famosos experimentos que procuravam medir o arrasto causado por este éter na velocidade da luz. Como depois de dezenas de experimentos, nenhuma influência deste éter sobre a velocidade da luz foi encontrada, chegaram à conclusão de que a Terra, ao contrário do que se pensa, não gira em torno do Sol. Está, na realidade, parada. Este experimento colocou por terra a teoria heliocêntrica de Copérnico, levando a ciência de volta ao bom e antigo geocentrismo de Ptolomeu. É lógico que a ciência, ou seja, a ciência, como fala a doutora Maria Pereda, jamais admitiria este retrocesso, motivo pelo qual o charlatão Albert Einstein entrou em cena criando a relatividade restrita como gambiarra para evitar a volta ao passado. Entretanto, se a Terra está parada, como comprovado, não há velocidade a ser medida, portanto, nada foi descoberto a respeito do éter. Ele ainda continua lá. Pessoal, vamos agora mudar um pouco de assunto? Quando eu residia na cidade de Brasília, por algum tempo, em minhas buscas científicas, eu perambulei por vários lugares, dentre eles a Universidade Holística Internacional, a Unipaz, de Pierre Weil e Roberto Crema, onde participei de várias palestras e workshops. De lá, fui orientado para um grupo de estudos de parapsicologia na Universidade de Brasília, a UNB. Foi pelos corredores desta universidade que me deparei pela primeira vez e depois, por várias outras vezes, com grupos de estudo sobre a literatura esotérica de Madame Blavatsky. Foi por meio do estudo da teosofia de Blavatsky que fui apresentado a muitos outros autores da área teosófica. Falo isto porque Blavatsky é uma erudita em teosofia e altamente respeitada no meio acadêmico, tanto que a descobri justamente na Universidade de Brasília. Por que a menciono aqui? O que tem ela a ver com a Terra plana? Acredito, sim, que tenha tudo a ver com a Terra plana, senão, por que teria ela incluído em seu glossário teosófico, sob o verbete Meru, a descrição do estudioso de sânscrito, Sr. Rama Prasad, presidente da Sociedade Teosófica de Meerut, no estado indiano Uttar Pradesh? Vejamos, então, o que este senhor teosofista nos fala sob o verbete Meru, na página 372 do glossário teosófico de Blavatsky. Meru, sânscrito, nome de uma suposta montanha da Terra onde se situa o Olimpo dos hindus. O Meru não é uma montanha de terra como vemos na superfície de nosso globo. É a linha divisória que separa a atmosfera terrestre do ar superior, isto é, do éter puro. Ou, usando nossa terminologia, o Meru é o círculo que limita o prana terrestre. Do lado de cá, o círculo é nosso planeta, com sua atmosfera. Do lado de lá é o prana celeste, a mansão dos deuses. O sábio Vyasa descreve a Terra como estendendo-se desde a superfície do mar até a parte de trás do Meru. No lado exterior da montanha vivem os seres celestiais e, portanto, o limite da Terra é sua espádua. Esta linha divisória é denominada montanha, devido à sua posição fixa e imutável. Agora eu vou me utilizar de uma ilustração intitulada O Firmamento na Cosmologia Bíblica, encontrada na Wikipédia sob verbete firmamento, para comentar sobre a descrição do verbete Meru do glossário teosófico de Blavatsky, editado em 1892. E vejam bem, editado em 1892.
Desta ilustração, eu retirei o Sol e a Lua para não atrapalhar, pois eles não nos interessam agora. O texto do glossário também não está completo. Eu retirei apenas o que nos interessa, mas o contexto permanece inalterado. Quem quiser, é só se dirigir ao glossário para confirmar, que se encontra inclusive disponível na internet. Este texto resumido do glossário, que eu utilizo aqui, está também dividido em pedaços para que possamos analisá-lo por partes. Wikipédia. Firmamento. O firmamento na cosmologia bíblica. Então, analisarei agora a primeira parte do texto de Blavatsky. Meru, sânscrito. Nome de uma suposta montanha da Terra onde se situa o Olimpo dos hindus. O Meru não é uma montanha de terra como vemos na superfície de nosso globo. É a linha divisória que separa a atmosfera terrestre do ar superior, isto é, do éter puro. O Meru, ou Monte Olimpo dos deuses, é este semicírculo de cor azul clara piscando na tela, e não uma montanha de terra como vemos na superfície do nosso globo. O Meru, ou Monte Olimpo dos deuses, é esta linha divisória de cor azul clara piscando agora na tela, que separa a atmosfera terrestre do ar superior, isto é, do éter puro. O mesmo éter luminífero que Michelson e Morley tentavam identificar. Uma coisa muito importante que aqui merece correção é sobre o relato bíblico que menciona águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Vejam nesta ilustração o local onde encontra-se escrito águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Como pode ser verificado nesta ilustração, este conceito bíblico encontra-se incorreto, tanto nesta ilustração como em todas as ilustrações dos defensores da Terra plana. Isto porque as águas abaixo do firmamento são as águas que se encontram entre o firmamento e o plano diametral onde se encontram a terra e o mar, e não onde esta ilustração assinala, que nada mais é que o mesmo éter luminífero que envolve o conjunto inteiro, ou seja, envolve o firmamento e a base do firmamento, que é o conjunto terra-mar. Comparem esta ilustração incorreta com a ilustração agora com a correta localização das águas abaixo do firmamento. Destarte, as águas acima do firmamento são, corretamente descritas, as águas que envolvem o conjunto inteiro, terra, mar, firmamento, como sendo uma semibolha, com as águas debaixo do firmamento no interior do conjunto terra, mar, firmamento. Ou seja, águas acima do firmamento é tudo aquilo que nesta ilustração se encontra na cor azul. Isto não é irrelevante, ao contrário, determinará, como eu explicarei mais para frente, a base de uma nova física, onde a dualidade onda-partícula, com suas consequências quânticas, não mais existirá. Continuemos então com o texto do glossário teosófico. Agora, a análise da segunda parte do texto. Ou, usando nossa terminologia, o Meru é o círculo que limita o prana terrestre. Do lado de cá, o círculo é nosso planeta, com sua atmosfera. Do lado de lá é o prana celeste, a mansão dos deuses. O Meru é este círculo azul claro piscando que limita o prana terrestre. Do lado de cá, o círculo é nosso planeta, com sua atmosfera. Do lado de lá é o prana celeste, a mansão dos deuses. E agora, continuando, análise da terceira
e última parte do texto. O sábio Vyasa descreve a Terra como estendendo-se desde a superfície do mar até a parte de trás do Meru. No lado exterior da montanha vivem os seres celestiais e, portanto, o limite da Terra é sua espádua. Esta linha divisória é denominada montanha, devido à sua posição fixa e imutável. Então, pessoal, interpretando as palavras do sábio Vyasa, temos o que segue. Aqui, a parte de trás do Meru, ou Monte Olimpo, é indicada pelas setas. Aqui, esta divisória em azul claro piscando é denominada montanha, devido à sua posição fixa e imutável. Aqui, no lado exterior dessa montanha, ou seja, em toda a parte em azul, vivem os seres celestiais. Esta montanha denominada Meru também é conhecida como Monte Olimpo, a famosa residência dos deuses olímpicos. Foi por este motivo que o famoso banqueiro internacional John Pierpont Morgan, mais conhecido como J.P. Morgan, antes de morrer na Itália, em 1913, em seu leito de morte, olhou para o teto do quarto, apontou o dedo e falou para sua acompanhante Starlet, aspas, tenho de subir a montanha. Agora vamos fazer algumas comparações entre os vários modelos cosmológicos para determinarmos o mais viável. Em primeiro lugar, temos a primeira cosmologia do mundo, que é a da Suméria. Em segundo, vemos a cosmologia defendida pelos terraplanistas atuais. E temos também uma terceira cosmologia, defendida pelos produtores do site Terra Convexa. Embora o site Terra Convexa seja bastante crível quanto aos experimentos realizados e apresentados por ele, os quais eu concordo, sou obrigado a discordar deste modelo por ele defendido. Não faz sentido algum para mim a Terra montada em uma pedra com espaço perdido na parte inferior. Por outro lado, como toda cosmologia e teogonia da Suméria é baseada no conceito de mundo inferior, ou submundo, para onde os deuses iam e vinham, perambulavam de lá para cá e de cá para lá, esta é a cosmologia que eu defendo e que é confirmada por todas as cosmologias do mundo, todas elas com o conceito de um reino na parte inferior do planeta, denominado Ínfero em latim, que a Igreja de Roma corrompeu para inferno, com todos os seus atributos. Existe também o Sheol hebraico, que é o mundo dos mortos dos hebreus, e também o mundo dos mortos egípcio, denominado mundo de Duat, além de muitos outros que eu já apresentei em meu vídeo Superiores Invisíveis, capítulo 9. Assim sendo, basta apanharmos esta cosmologia dos terraplanistas do semidomo, virarmos de cabeça para baixo e unirmos as duas, conformando-se então a cosmologia sumeriana. Assim, chegamos ao modelo mais correto, com um mundo de superfície onde atuam os dominadores globais humanos e outro mundo inferior, invertido, onde atuam os ditos deuses e ou dominadores globais não humanos. Estes dois mundos, então, estão circundados por um domo em torno deles, onde a parte interna do domo é mencionado na Bíblia como as águas debaixo do firmamento, e a parte exterior ao domo, as águas acima do firmamento. Agora, para introduzir alguns ajustes, apresento este modelo desenvolvido por mim, onde entre o domo e o muro externo do planeta existe uma separação, proporcionando a passagem ou travessia de um mundo ao outro. Cabe lembrar que este muro é o Muro de Gelo da Antártida, apresentado no filme O Show de Truman, sobre o qual o Truman caminha após chocar-se com o domo que limita o espaço aéreo do planeta.
E Truman caminha sobre o muro de gelo da Antártida. Há ainda mais uma correção a ser feita. Apenas como ilustração, usarei a fotografia que segue tida como sendo uma fotografia tirada pelo satélite ESA-7. Se esta fotografia é verdadeira ou fake, não me interessa. Eu a utilizo aqui apenas como forma de facilitar a visualização. Como vocês podem ver, existe um buraco no centro dela, que alegam ser uma passagem, da mesma forma que no muro da Antártida, para o mundo inferior. Repito aqui, se esta foto é verdadeira ou não, eu não sei e não me interessa, mas sei que existe esse buraco no centro do planeta, na região polar, no Polo Norte, que provê acesso também ao mundo inferior. Tanto esta passagem como a da Antártida era por onde os deuses sumérios perambulavam com suas carruagens de fogo. Esta é outra fotografia que eu não posso comprovar a veracidade. De qualquer forma, a coloquei aqui simplesmente como forma ilustrativa para que vocês tenham uma ideia de como é este buraco no centro da Terra, exatamente no Polo Norte. Lembremos-nos que, ao contrário da Antártida, no Polo Norte não existe continente, apenas água congelada e grandes massas de icebergs. Estes são os continentes no entorno do Polo Norte. Por hoje, eu acho que esse estudo está de bom tamanho, não é mesmo? Nas próximas lives, eu vou demonstrar 1. De que material é feito o domo? 2. Por que motivo o céu que enxergamos apresenta-se na cor azul? 3. Por qual motivo houve a confusão entre domo fixo metálico e expansão, a ráquia em hebraico? 4. Por qual motivo existe o domo ao redor da Terra? 5. O motivo pelo qual esse domo se expande, daí o uso correto da palavra expansão, a ráquia em hebraico. 6. Demonstração de que, de fato, existe uma expansão do domo, daí o motivo para a variação para o vermelho da luz emitida pelas estrelas causada pelo efeito Doppler. 7. Explicação do verdadeiro significado de Virgem Maria. 8. Explicação da origem etimológica da palavra alquimia. 9. Explicação do verdadeiro significado de alquimia. 10. Demonstração e explicação da ligação entre Maria Madalena, Jesus e alquimia. 11. Explicação do motivo pelo qual Maria Madalena era também conhecida por Maria de Betânia. 12. Origem etimológica das palavras Britânia, Bretanha, Grã-Bretanha e do nome da deusa fenícia Barat Aná. Muitas coisas mais eu poderia aqui elencar, as quais eu mencionarei nas próximas lives, à medida que me for lembrando. Muito obrigado a todos e até a próxima live, continuação desta, a parte 2. Até lá!